Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de processo administrativo, principalmente com o estudo da Lei 9784, que é a nossa lei do processo administrativo federal. Quero que você se desloque até o artigo 51. O artigo 51 vai tratar do pedido de desistência e dos impactos, porque muitas vezes o indivíduo vai pedir desistência do processo, mas o processo vai continuar mesmo de ofício. Isso já caiu na segunda fase da OAB. Por umas 2 ou 3 vezes. Você verá respondendo as questões aí do nosso livro. Né? Você verá aí que já caiu questão sobre essa desistência. Acompanhe comigo o artigo 51 na tela. Olha só. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, ele tem que fazer um requerimento de desistência, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Direitos indisponíveis não. Não se renuncia a direitos indisponíveis. O próprio nome está dizendo indisponíveis. Então, o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem tenha formulado, obviamente. Né? São 10 interessados. Um pediu, não vai afetar os outros 9, que têm interesse em continuar. A desistência, aqui você vai passar um marca-texto piscante. A desistência ou renúncia do interessado, quando for o caso, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Então, olha só, o interessado desistiu, mas a administração pública, dentro da conveniência e oportunidade, entender que o processo deve continuar porque o interesse público exige, ela continuará. Agora, por favor, olha o que está dizendo aqui. Se a administração considerar, ela não está obrigada. Olha só, um indivíduo fez um pedido, tá? Fez um pedido. Desistiu no meio do processo daquele pedido, apresentou um pedido desistindo. Se a administração entender que há um interesse público que faça com que prossiga, ela pode. Agora, se ela entender que não há interesse em continuar, ela vai arquivar o processo. Vai arquivar. Lembre disso, por favor. Ela não está obrigada a dar continuidade. Ela, se entender que o processo trata de interesse público e que deve prosseguir, ela vai prosseguir. Veja comigo. Imagine um processo em que um interessado foi lá, se identificou e formulou uma denúncia contra um agente público. Tá? No meio do processo, aquele interessado desistiu, se arrependeu. Uma mãe fazendo uma denúncia de uma filha fazendo uma denúncia de uma mãe. Eu me arrependi, eu quero retirar o processo. Beleza, você pode desistir do processo, ok. Mas, como é uma denúncia grave, a administração pública entende que há um interesse público, nós vamos continuar com o processo. É assim, é exatamente assim. Então, passa um marca-texto aqui, piscante neste parágrafo 2º. Ok? Desce para o artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Fato superveniente é aquele que ocorreu posteriormente. Pessoal, o que está dizendo aqui? Olha, eu estou conduzindo um processo para concessão de uma licença para tratar de interesse de saúde de um servidor. Vocês vão entender isso agora, olha só. Eu estou conduzindo um processo para concessão de uma licença para tratar de saúde própria de um servidor. No meio do processo, o servidor morreu.
Eu vou continuar com o processo para conceder ao final uma licença para tratar de saúde do cara? Os caras até morto já tá, vocês conseguiram entender? Claro que não. Não, perdeu o objeto. Então esse processo vai ser extinto. Olha aqui, ó. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível. Como é que eu vou tratar dar saúde para licença para alguém tratar de saúde se o cara já está morto? Impossível, tá? Ou prejudicado por um ato superveniente. Isso aqui acontece muito, muito nas ações que isso aqui é processo administrativo, tá? Mas eu vou dar um exemplo de uma ação judicial que vocês vão entender. Acontece demais com as ações para ações judiciais contra aprovação no exame de ordem. O candidato, ele compreende que ele preencheu os requisitos para ser aprovado, tem uma questão ou outra que não foi corrigida dele ou não foi atribuído um ponto, aí ele ingressa com uma ação judicial. Se for um mandado de segurança, geralmente ele pede uma medida liminar, se for uma ação anulatória, ele pede lá uma tutela provisória de urgência, o juiz nunca dá praticamente, ou às vezes pega um canetaço lá que dá, tá? Só que no meio do caminho, obviamente, o cara não é bobo, ele sabe que a chance dele é remota, o que ele vai fazer? Ele continua estudando para o exame de ordem. E a ação não chegou ao final ainda. Aí no meio do caminho ele aprova no exame de ordem. Ele consegue a aprovação no exame de ordem. Aí o que ele faz? Ele faz a juntada da aprovação lá e extingue o processo por perda do objeto. Se o objeto era justamente conceder a aprovação para ele e ele aprovou no meio do caminho, ele teve a aprovação dele, perdeu o objeto. Não tem por que continuar. É a mesma coisa aqui. Se acontecer algum fato superveniente que leve à perda do objeto, haverá esta perda do objeto e o processo será extinto. Beleza? Gente, quero falar um pouquinho com vocês sobre os recursos administrativos e a revisão. Quero que vocês desçam para o artigo 56, tá? Ó, veja, nós tivemos a instauração do processo, nós tivemos a instrução do processo com a produção de provas, nós tivemos a apresentação de defesa, nós tivemos a decisão, vimos ali o dever de decidir, de emitir decisão. Houve decisão. Eu tenho direito a recorrer na esfera administrativa? Tenho direito a recorrer na esfera administrativa. Tenho direito a recorrer. E também direito à revisão processual, tá? Olha só, vai para o artigo 56, está na tela para vocês. Das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Como assim? Legalidade e mérito. Olha, autoridade superior. A autoridade que decidiu, ela proferiu uma decisão com vício, legal. Tem uma ilegalidade aqui, né? Então, essa decisão ela é ilegal. Eu preciso, autoridade superior, que você venha aí a estar corrigindo esta ilegalidade, estar reparando esta ilegalidade. Olha a autoridade superior. Ao decidir, a autoridade inferior, ela decidiu com injustiça. Ou ela decidiu contrária à prova dos autos. Você, autoridade superior, pode reformar essa decisão. Se você entender que essa decisão não é a mais conveniente e oportuna para a administração, você pode tomar outra que seja conveniente e oportuna. Imagine um processo administrativo que seja decidido por um ministro de Estado. O ministro de Estado tomou uma decisão no sentido X, o interessado recorreu para o presidente da República, o presidente da República olha aquela decisão e diz, olha, essa decisão não é a mais conveniente e oportuna para a administração pública no sentido geral. Eu vou reformar. Eu tenho condições de reformar e eu quero seguir o caminho Y. Isso é decisão, razões de mérito que comportam a reforma no recurso. Então, o recurso das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Olha só, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual
se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Como funciona a interposição do recurso? Eu sou interessado, eu apresento o meu recurso para a autoridade que proferiu a decisão. Olha só a autoridade que proferiu a decisão. Por favor, reconsidere a sua decisão. Se você não reconsiderar a sua decisão, encaminhe o meu recurso para a autoridade superior a você, para a autoridade de cima. Essa autoridade que proferiu a decisão vai olhar seu recurso e vai dizer, olha, o cara tem razão. Reconsidero minha decisão. Nem sobe para cima. Já foi reconsiderado ali. A autoridade que decidiu, olha, disse, não, esse cara tá maluco, vou reconsiderar coisa nenhuma. Encaminho para a autoridade superior. Manda para a autoridade de cima. A partir do momento em que mandou para a autoridade de cima, o poder decisório está com a autoridade de cima. Só quem pode rever essa decisão agora é a de cima. A de baixo não mais. Não mais. Ela não tem mais competência para rever essa decisão. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando indicar autoridade coatora. Quando indicar autoridade coatora, em situações que o problema deixe claro que teve recurso. Por quê? Tendo recurso, torna-se a autoridade coatora a última autoridade que decidiu. Veja, você teve um pedido, foi negado pela autoridade de baixo. Você apresentou reconsideração, ela manteve a decisão. Ela mandou o recurso para a autoridade de cima. Se a autoridade de cima mantiver a decisão denegatória, você precisa ingressar com mandado de segurança contra a autoridade de cima, porque ela passou a ser a autoridade competente. A autoridade competente é sempre a última que decide, mesmo em esfera recursal, entendeu? Então, subiu para a autoridade de cima. A autoridade de cima diz, não, não reformo. Improcedente o pedido desse indivíduo. Eu posso recorrer mais uma esfera? Sim. Se não tiver vedação legal, ainda recorro mais uma vez. Uma última vez, acaba ali. Uma última vez, acaba ali, tá? Olha na tela comigo, ó. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior, ok? Aí vai ter aqui, ó, 57 para você marcar. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Se tiver uma disposição legal diferente, vai tramitar por aquela disposição diferente. Salvo isso, sobe por 3. Primeira instância, quem proferiu a decisão e reconsidera ela, que pode reconsiderar. Segunda instância, a autoridade acima de quem proferiu a decisão. Terceira e última instância, a autoridade acima daquela que você apresentou o recurso. É uma escadinha, 3 degraus. Quem proferiu a decisão e pode reconsiderar, a autoridade superior a ela e a autoridade superior a superior. Autoridade superior a superior. Conseguiram entender? Assim, imagine o seguinte, ó, presidente, ministro, diretor. Quem decidiu foi o diretor. Aí eu apresento o recurso para ele. Diretor, reconsidere a sua decisão. Não reconsidera. Sobe para o ministro. Ministro, reforme a decisão do diretor, ele está errado. Negativo, ele está certo. Recorro para o presidente. Presidente, por favor, reforme a decisão daquele diretor que está errado lá. Aí ele reforma. 3 instâncias no máximo, se não houver disposição diversa. Ok, gente? Se tiver disposição diversa, aí vale aquela diversa. Pegue aqui e coloque uma súmula no parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, ele é inconstitucional. Não está escrito aqui, mas nós vamos ter súmula dizendo isso. Ó. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução, nem por exigência legal. Não tem caução no recurso administrativo. Deixa eu pegar rapidinho aqui a súmula para você, para te passar a súmula, tá? Olha só, a súmula. Súmula, rapidinho para você. Súmula.
Deixa eu pegar aqui rápido para você. Súmula legítima. Deixa eu pegar aqui rápido para você. É a súmula vinculante, gente. Súmula vinculante número 21, tá? Bota aí, vide súmula vinculante número 21. Olha só, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissão de recurso administrativo. Súmula vinculante número 21 do STF. Marca ela e bota um vídeo aí. É inconstitucional eu exigir caução, seja em dinheiro ou em bens, para interpor um recurso. Marcou? Beleza? Tá? Grave isso. Pessoal, outro ponto que eu quero que vocês marquem aí é a questão de quem, né? Da questão envolvendo quem tem legitimidade para interpor o recurso. Desce para o artigo 58, isso caiu recentemente na OAB, tá? E você tem que saber quem pode interpor recurso, quem é parte legítima para interpor um recurso administrativo. Está no artigo 58, olhe comigo. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, obviamente, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, associações de estudantes, associações de servidores públicos e os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Olha só, interesse coletivo é o da categoria representada por aquela associação. Interesse difuso é aquele de todo mundo, Certinho? Qual é o prazo para interposição de recurso, gente? Está aqui no artigo 59, ó. Salvo disposição legal específica, numa outra lei específica, é de 10 dias, pasta traço simples aqui, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, 10 dias para interpor. Prazo para decisão do recurso é prazo impróprio, é prazo que não causa nulidade nenhuma. Ó. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Prazo máximo de 30 dias. A partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Pode haver prorrogação? Sim, está aqui, ó. 30 mais 30. Ó. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Então aqui, pessoal, ó, 30 mais 30. 30 mais 30 é possível que tenha esta prorrogação. Beleza? Tranquilo? Marca o 61, que vai trazer o efeito devolutivo como regra para o recurso administrativo. Olha na tela comigo. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Como regra, um recurso administrativo não tem efeito suspensivo, a não ser que tenha uma disposição legal em contrário. Exemplo, recursos em licitações. Lei 14.133. Já mostrei para vocês na aula de mandado de segurança. Né? É o recurso com efeito suspensivo automático, lá na Lei 14.133. Deixa eu até abrir ela novamente para você ver. Olha só. Lei 14.133 de 2021. Você verá aqui olha o que diz o artigo 168 da Lei 14.133. 168.
O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Todos os recursos em matéria de licitações e contratos, a nova lei de licitações prevê o efeito suspensivo. Então é exatamente o que diz aqui no artigo 61 da lei 9784, ó. Salvo disposição legal em contrário, como é o caso do artigo 68 da lei 14133, o recurso não tem efeito suspensivo. Agora, olha o poder-dever geral de cautela. O poder-dever geral de cautela. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. E aqui, o que é esse efeito suspensivo? O que eu tenho que demonstrar? Fumaça do bom direito, perigo da demora, probabilidade de provimento recursal e perigo de dano. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação e a probabilidade do direito, a própria autoridade pode de ofício aplicar o efeito suspensivo ou a parte pedir. Marca texto piscante aqui no artigo 61 no seu parágrafo único, tá bem? Olha só, gente, ó. Interposto recurso administrativo, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Tá dizendo assim, olha, se tiver mais de uma parte no processo, tendo mais de uma parte no processo, tem que intimar todas as partes para que elas também apresentem alegações. Elas podem também recorrer junto, elas podem estar aí apresentando razões diferentes. Olha, eu entendo que não tem que haver esse recurso. Tendo mais de uma parte, todos têm direito a formular alegações, tá? Estamos indo para a parte final da nossa aula de processo administrativo. Eu quero que você preste atenção no artigo 63, que trata do não conhecimento, dos requisitos de admissibilidade do recurso. Um recurso sempre, seja administrativo ou judicial, ele será conhecido e provido ou não provido. Conhecimento do recurso está relacionado aos requisitos de admissibilidade. Quando um recurso não é conhecido, significa que ele sequer preencheu os requisitos para ser admitido. Olha o que diz o artigo 63, está na tela. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, ou seja, não tem tempestividade, o recurso é intempestivo, fora do prazo, perante órgão incompetente, não foi o que apresentou, o que proferiu a decisão, por quem não seja legitimado, ou seja, quem não está nessa listinha aqui do artigo 58, ó, que tem legitimidade para recorrer, após exaurida a esfera administrativa, depois de exauridas as 3 instâncias administrativas ou toda a esfera administrativa. Passa um marca-texto aqui no parágrafo 1º. Na hipótese de incompetência, ó, perante órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. É zerado o prazo para ele apresentar o recurso de novo. Olha, meu filho, você apresentou aqui, nós somos incompetentes para apreciar o teu recurso. Então, você tem todo o seu prazo novamente, tá? Todo o seu prazo novamente e você apresenta perante o órgão competente que é tal. É isso que está dizendo. Se perguntar para vocês se o recurso apresentado perante o órgão incompetente é desconhecido de plano, não é. É indicado ao recorrente a autoridade competente sendo devolvido o prazo para o recurso. Ele tem oportunidade de apresentar novamente, tá?
Marca-texto no parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Duas coisas. Primeiro, não é direito subjetivo do recorrente que não preencheu os requisitos de admissibilidade ter o recurso revisto de ofício pela administração. Olha só, não impede a administração de rever. Ela, se entender que é o caso, pode rever sua decisão de ofício. É isso que está dizendo aqui. E o que é a preclusão administrativa? Quando não surtir mais efeito. Quando o ato da administração não adiantar mais. Precluiu. A administração não tem mais que rever esse ato. O ato já exauriu os seus efeitos. Não há mais o que ser revisto. Marca texto, então, no parágrafo 2º, tá? Possibilidade de agravamento, de reformatio ou reformatio impejus para ruim, a reforma para o mal. Pode ter agravamento de punição, pode ter agravamento nessa decisão quando a parte interessada recorrer para a autoridade superior? Sim, não esqueça. No direito administrativo, é possível agravamento em recurso. É quando o tiro sai pela culatra. No processo administrativo, é possível a reforma para pior, a chamada reformatio ou reformatio impejus, né? Do latim lá. É possível agravar. Olhe comigo. Onde estará isso e você vai entender, ó. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar a decisão, modificar a decisão, inclusive para pior, se entender que ela foi decidida contrário às provas. Muitas vezes o cara toma uma advertência, acha que está ruim, recorre e toma uma suspensão ou uma demissão, porque a autoridade verificou que aquela autoridade de baixo, na verdade, foi muito boazinha. Decidiu contrariamente às provas, que a infração era gravíssima. Então, confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Está aqui, ó. Passa marca-texto piscante no parágrafo único, ó. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame, ó, se for agravar, gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Antes da decisão, tá? Pessoal, passa um marca-textozinho nesse artigo 64A e 64B aqui, que trata da súmula vinculante e seus reflexos na administração pública. Olha o que vai dizer aqui, ó. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, se o recorrente, nesse recurso administrativo, dizer que a administração violou uma súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme for o caso. Então, se ficar claro que a autoridade administrativa descumpriu uma súmula vinculante do STF, obrigatoriamente ela tem que motivar o porquê ela não está acatando aquela súmula, aqui no artigo 64A. Olha o 64B. Digamos que o indivíduo ingresse com uma reclamação constitucional no Supremo, dizendo que o administrador descumpriu súmula vinculante do STF. Está no 64B, os reflexos. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, porque a súmula vinculante vincula toda a administração pública, dar-se a ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal
nas esferas civil, administrativa e penal. Se a autoridade administrativa não adequar as suas decisões à súmula vinculante, poderá ser responsabilizada pessoalmente. Isso é importante. Marca o artigo 65, parte final da nossa aula. Olha só, é a possibilidade da revisão processual. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Dessa revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Recurso pode resultar agravamento, revisão não. Gente, você tem que ter sempre em mente o seguinte: a Lei 9784 é uma lei geral. Então, nós vamos ter vários processos administrativos que vão seguir normas próprias. Se falar em PAD, processo administrativo disciplinar, você vai para a Lei 8.112. Lá na Lei 8.112 vai ter o rito, comissão, nós já vimos tudo isso na aula de agentes públicos. Se aplica a Lei 9784 subsidiariamente, porque ela é uma lei geral. Se falar num processo administrativo abstrato, que não seja para punir um servidor, processo administrativo que vá fulminar numa decisão, para concessão de uma licença, para concessão de uma autorização, para concessão de algum direito remuneratório qualquer, Lei 9784. Tá bem? Beleza? Nessa nossa aula de processo administrativo, nós ficamos por aqui. Os principais dispositivos que você tem que ter na ponta da língua, todos marcadinhos no seu VAD bisurado, são esses que nós marcamos. Se cair alguma questão sobre processo administrativo, tenho certeza absoluta que você irá acertar. Você viu todas as principais disposições. Nós vamos voltar para essa aula, para essa Lei 9784. Você pode ver que tem alguns dispositivos sobre anulação, revogação, competência que nós não marcamos, porque isso é matéria da aula de atos administrativos e nós veremos posteriormente. Não saia daí, eu aguardo todos vocês na sequência de nossas aulas.